Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o nosso Como Funciona será sobre as usinas nucleares. Uma usina nuclear nada mais é do que uma instalação industrial que tem por finalidade produzir energia elétrica, assim como a maioria das outras formas de energia, né? Sempre as formas de energia, seja ela renovável ou não, o objetivo, em suma, a maioria, é de produzir energia elétrica. Algumas vezes se desviam ao objetivo, mas sempre esse. Na usina nuclear não vai ser diferente. Só que essa energia elétrica que vai ser produzida, ela vai ser a partir de reações nucleares. E essas reações nucleares são de elementos radioativos, que produzem uma grande quantidade de energia térmica. Como essas usinas trabalham, né, a partir de elementos radioativos muito fortes, então essas usinas elas são construídas por um envoltório, né? Elas são envolvidas por contenção feita de ferro armado, concreto e aço, justamente para ter uma finalidade de proteger o reator nuclear de emitir radiações para o meio ambiente. Para que se obtenha energia elétrica a partir de uma usina nuclear, existem fases para que essa energia seja produzida. Então, uma usina nuclear ela é formada basicamente por três fases: a primária, a secundária e a refrigeração. Aqui a gente tem um GIF que é de um esquema mais ou menos de como funciona, né? Através de uma animaçãozinha, justamente das três fases: a primária, a secundária e a refrigeração. Inicialmente, o urânio ele é colocado no vaso de pressão. Aí, a partir da fissão, há uma produção de energia térmica. Fissão, só para que fique claro, né? Nada mais é do que a quebra do núcleo de um átomo que é instável. E aí ele se põe em dois núcleos menores pelo bombardeio de partículas de nêutrons, né? Então, a partir desse processo, há uma produção de energia térmica e no sistema primário, a água ela é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear. Já no sistema secundário, a água ela é aquecida pelo sistema primário, transforma-se em vapor de água em um sistema chamado gerador de vapor, como a gente pode ver na animação. E o vapor produzido no sistema secundário, ele é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico. Então, o vapor de água produzido no sistema secundário, ele é transformado em água através de um sistema de condensação, ou seja, através de um condensador que, por sua vez, ele é resfriado por um sistema de refrigeração de água. E esse sistema, ele bombeia a água do mar, que é uma água fria, através de circuitos de resfriamento que ficam dentro do condensador. E, por fim, a energia que é gerada através de todo esse processo de fissão nuclear, ele chega às residências por redes de distribuição elétrica. É sempre bom a gente saber como funcionam as energias, as produções de energia, né, aqui no Brasil. E com a energia nuclear, representa 2,8% da oferta no Brasil hoje, conforme dados da Eletronuclear. E elas abastecem o Rio de Janeiro. A maioria da energia gerada hoje é de energia hidráulica.
chega a cerca de 65%. O Brasil tem 2 plantas nucleares em atividade, que é a Angra 1, que gera cerca de 640 megawatts, e o Angra 2, que tem uma capacidade de geração de 1.350 megawatts. Existe há muitos anos o Angra 3, que ainda não foi finalizado, ainda tem existem muitos impasses devido a quem se torna responsável por essa construção, por essa geração de energia, enfim. Em funcionamento mesmo, só Angra 1 e Angra 2. A usina Angra 1, os estudos para a produção de energia nuclear no Brasil, elas começaram em 1968. O local escolhido foi Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Justamente por isso, Angra 1, né? A construção de Angra 1 começou em 1972 e a operação iniciou-se em 1985, a partir do dia 1º de janeiro. Hoje, a usina opera com uma área de cerca de 37,9 mil metros quadrados e gera uma energia suficiente para abastecer 9,9 milhões de habitantes. Com relação agora à Angra 2, a construção ela começou cerca de 1976, mas só em 1981 começou a edificação do prédio que seria ocupado pelo reator, né, onde funcionaria toda a produção dessa energia. Mas, devido à falta de recursos do governo federal na época, as obras elas foram paralisadas em 1983 e só foram retomadas, né, em 1994. A usina começou a funcionar em 1º de fevereiro de 2001 e ela está instalada numa área cerca de 93,8 mil metros. A capacidade de abastecimento de Angra 2 ela é o suficiente para atender 20,8 milhões de habitantes. E Angra 3 foi a terceira usina nuclear no Brasil e ela ainda está em construção. As obras do Angra 3 elas começaram em 1984, mas só em 2007 o governo federal retomou os trâmites para a conclusão dessa obra. A retomada dos trabalhos ela ocorreu em 2010, né? Mas elas só foram realmente retomadas em 2013, justamente por ter que cumprir uma série de trâmites, burocracia brasileira, né? Então, tinha que ter um licenciamento ambiental, obviamente, porque caso ocorra algum acidente, o risco é muito grande para quem mora na região, né? E assim sucessivamente. Então, essa obra, como todas as outras de produção de energia nuclear, ela tem que garantir também uma redução na possibilidade de acidente. Caso ela seja concluída, a obra ela tem a capacidade de abastecer uma população do tamanho, por exemplo, de Belo Horizonte e Brasília juntas. Com relação à maior usina nuclear do mundo, ela fica em Tokyo Electric, que está instalada no Japão, a cerca de 300 quilômetros de Tóquio. Essa usina ela foi fechada em 2011, após a ocorrência de um terremoto seguido de tsunami que avariou a usina de Fukushima, né? Na época foi muito comentado sobre isso, porque foi um acidente de grande porte. Haja vista que é uma usina também, né? A usina maior do mundo. Então, foi horrível, né? O acidente. Então, em decorrência desse desastre,
o Japão ele fechou 50 reatores e mergulhou em uma crise de geração de energia inimaginável na história do país. Chernobyl, né? O acidente ocorrido em 1986 na central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que foi considerado o pior acidente do setor. Os resíduos nucleares atingiram a Bielorrússia, a Ucrânia, a Rússia. Houveram 2 mortes e 237 pessoas foram contaminadas com material radioativo. Como consequência desse acidente, 137 mil pessoas que viviam no entorno dos 4 reatores da usina foram deslocados. Os reatores eles foram desativados permanentemente. Então, vocês podem pesquisar depois as consequências para as pessoas que são contaminadas com materiais radioativos no geral, seja para a produção de um equipamento de raio-x, até uma produção de uma usina nuclear. No geral, pessoas que são contaminadas com material radioativo, em algumas situações, mudam até o DNA, produzem células cancerígenas. O perigo ele é muito grande e é muito intenso. Inclusive, nós não por usinas nucleares, mas nós já tivemos no Brasil acidentes com material radioativo, né? Então tem que ter muita cautela ao usar esse tipo de energia, a produção, a uma construção de uma usina nuclear, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso.